Desde os primórdios da civilização, as sobrancelhas são utilizadas para marcar as nossas expressões e valorizar a simetria facial. Ao longo da história de diferentes povos ao redor do mundo, elas já foram raspadas, alisadas, coloridas, finíssimas e aparadas. Na Grécia Antiga, a mulher que nascia com sobrancelhas emendadas era considerada abençoada. Já no Egito, as tintas naturais eram usadas nas sobrancelhas como símbolo de poder. Para dar dicas de tendências e cuidados com as nossas sobrancelhas e explicar as diferenças entre micropigmentação, rena, fio a fio, eu recebo aqui na nossa casa a esteticista e micropigmentadora Catrin Schmidt. Seja muito bem-vinda, Catrin, ao Santa Receita. Muito obrigada, muito feliz com o convite. Ai, nós também, viu? Porque é um assunto que a gente sempre fala. E eu acho que está muito em alta também, tem muitas tendências, muitas coisas diferentes para a gente entender das sobrancelhas, né? Verdade, eu trabalho há 17 anos já com micropigmentação e sobrancelha. E eu lembro que há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu fui abrir o meu próprio espaço, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, mas você trabalha só com sobrancelha e você vai ter um espaço para fazer só isso. E ninguém imaginava o mercado que isso ia virar agora, mais ou menos em 2014, que começou esse boom da micropigmentação e da sobrancelha em evidência, né? É muito, e ela muda muito o nosso rosto, né? Muda bastante, bastante mesmo. A gente consegue deixar uma pessoa mais poderosa, uma pessoa até mais vulnerável com a própria sobrancelha. Verdade. Tem uma cliente minha uma vez que ela tem a sobrancelha junta, eu vi você falando de sobrancelha junta, e eu falei pra ela, vamos limpar, vamos suavizar um pouquinho, né? Deixar, você tem o rosto um aspecto muito bravo, porque a sobrancelha junta dá esse aspecto. E ela falou assim, não, Catrin, eu sou engenheira, eu trabalho com operários, ninguém me respeita, eu preciso ficar com cara de brava mesmo. Aí eu fiquei imaginando, já pensou se eu não converso com ela, mudo aquele aspecto e ela fica até mais insegura no trabalho por causa disso? Então a sobrancelha é muito mais importante do que a gente imagina, né? Que demais, eu adorei isso. Verdade. E a gente tem que ficar mesmo muito atento em relação a isso. E aí começaram, você falou em 2014, começou a surgir aquele boom de sobrancelhas, né? E aí começou a surgir a micropigmentação. Isso. O que ela é? Bom, a micropigmentação, eu costumo dizer que ela é uma prima da tatuagem, prima distante, e uma prima próxima da maquiagem definitiva, né? A tatuagem e a maquiagem definitiva são realmente muito parecidos, muda um pouquinho o tipo de pigmento que é utilizado. Mas a micropigmentação, ela surgiu em 86, nos Estados Unidos, e uma pessoa que resolveu fazer o procedimento mais superficial. Então ele tinha menos durabilidade, menos fixação. Então a micropigmentação, apesar de muitas pessoas confundirem com maquiagem definitiva, tem uma durabilidade aí de mais ou menos 9 a 12 meses. E depois o organismo mesmo consegue se libertar desse pigmento. O que a gente está vendo é a micro? É a micro, exatamente. É uma micropigmentação de sobrancelhas. Aí também é o que a gente chama de resultado cicatrizado, né? Porque quando a gente faz, ele fica mais forte. Mas depois que passa pelo processo de cicatrização, fica com a cor mais natural, né? Então, aí olha, pra você ver a diferença, né? E hoje em dia a gente consegue fazer uma micropigmentação quase invisível, né? Que a pessoa fique com a sobrancelha mais bonita, mas que o desenho não apareça mais do que o próprio rosto da pessoa. Porque às vezes a pessoa não tem o costume de se maquiar todos os dias. Sim. E se você fizer uma sobrancelha de blogueira, vai ficar pesado para aquela dona de casa que não gosta de usar maquiagem. Então hoje, o trabalho bem feito, ele consegue dar uma naturalidade extrema. A minha é micropigmentação, e você vê que fica bem Muito natural. Exatamente, bem natural. Diferente do que era antigamente, que as pessoas faziam mais marcado. E quem pode fazer? O profissional ou a cliente? Não, a cliente. A Quem cliente, pode fazer? todo mundo pode fazer. Eu faço desde os 15 anos a minha sobrancelha, porque minha mãe é micropigmentadora também. Que legal. Então, desde sempre eu fiz. Como é um procedimento que não é uma tatuagem, que tem uma durabilidade limitada, qualquer um pode fazer, não tem nenhum tipo de contraindicação. A única contraindicação que a gente fala é realmente gestante, né, que a gente cuida, pessoas que estão em tratamento também de saúde, porque como é uma questão de beleza, a saúde em primeiro lugar, né? Mas fora isso, qualquer pessoa pode fazer. E vai beneficiar em relação a tudo, né? Você consegue dar mais volume, você consegue definir mais. Eu digo que muitas vezes as pessoas buscam o Botox, mas esquecem que a sobrancelha é que vai ser valorizada. Se ela não estiver bem desenhada, de nada vai adiantar esse efeito do Botox, de levantamento, por exemplo, que as pessoas buscam, né? Boa. Então é um tratamento bem casado. E o que a gente tem de tendências? Porque eu fiquei vendo várias coisas, às vezes eu fico lendo um tempão, e aí eu falo, gente, o que é isso? Que você deixa mais arrepiadinho? Quais são essas tendências? Essa tendência, ela veio dos Estados Unidos também, onde as mulheres começaram... Na verdade, a gente tem um produto que a gente faz o lash lifting, que é virar
Estimular, curvar os cílios. As pessoas pegaram este produto de curvar os cílios e manter eles curvados, só que aplicaram nas sobrancelhas. Então a gente penteia a sobrancelha para cima e aplica uma solução que vai fazer um efeito permanente. Lembra do cabelo? Acho que as donas de casa vão lembrar que a gente fazia aqueles permanentes antigamente. Sim. É um produto muito parecido com aquilo, só que numa concentração menor, né, para ser utilizada na área dos olhos, né, tudo com a Anvisa certinho. E a gente penteia e coloca esse produto. É mais ou menos 20 minutos com o produto, 20 minutos com o neutralizador, você tira e fica com esse aspecto de sobrancelha arrepiadinha por mais ou menos aí 30, 40 dias. Que demais é esse? É, eu fiz na minha pra mostrar pra vocês, Que tá vendo? demais. A sobrancelha bem caidinha, normal, penteadinha. E aí depois do lamination. E você vê que até a minha cara mudou. Levanta, porque ele né? dá um aspecto de poder, né? De mulher decidida. Gente, achei muito lindo. Isso tudo o visagismo explica, né? Que é esse poder através da sobrancelha. Então é um procedimento muito legal pra quem tem a sobrancelha, por exemplo, bagunçada. Tem muita gente em casa que, eu tenho que ficar penteando toda hora. Porque, na verdade, não precisa ser feito só arrepiado. A gente pode fazer essa mesma técnica, só que deitar o fiozinho, organizar ele. As pessoas conhecem mais por causa desse arrepiado. Mas a gente pode fazer simplesmente para organizar uma sobrancelha, por exemplo, de uma pessoa que tá sempre despenteada. Que demais. Aqui você trouxe umas coisas, vamos ali pra gente ver? Trouxe. Porque eu tô de olho numa ali. Ai, ai, ai. E eu até vou depois eu até acho que a gente precisava de uma outra pauta, diretor, sabe por quê? Que é uma dúvida que eu tenho muito, é falar do laser. Que é quando não dá certo e aí a gente quer fazer, uma coisa que eu quero muito fazer um dia. E eu sou especialista no Brasil em remoção de micropigmentação, que realmente é muito complexo e precisa de um cuidado específico. Porque a tatuagem em si, ela tem uma remoção mais fácil, porque é uma cor de tinta só. Sobrancelha não, a gente trabalha com marrom, então é muito mais complexo para fazer a remoção. Está convidada aí para fazer lá na minha clínica. Eu irei, porque eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Você quer, diretor, fazer também E é uma pauta modelo? que muita gente pergunta, muita gente pergunta mesmo. Inclusive, vamos ter no Brasil o primeiro evento de remoção de micropigmentação, que vai ser em São Paulo, que eu sou coordenadora científica do evento. É uma conquista para todo mundo, né? Para o Brasil, é uma conquista para todo mundo. Uma pessoa até de outro país veio querer palestrar no evento, porque ele realmente é bem inovador. Então, é um assunto bem bacana aí. Já é a nossa segunda pauta com ela, tá? O que você trouxe aqui pra gente ver, Kátia? Eu falo bastante, viu? Se não me segurar. E é ótimo, é ótimo. Eu trouxe as coisas mais comuns, né, que a gente utiliza. Primeiro, o material de design, que é um material simples, né? A gente usa uma escovinha descartável, bem importante, a tesourinha e a pinça, né? A maioria das clientes tem esse material em casa, né? Mas o corte é uma coisa que pode prejudicar bastante, porque normalmente, quando você vai fazer o corte, você deixa a tesoura em posições que são mais complicadas de você ter o corte. Então, o corte eu prefiro que a cliente não faça em casa. Agora, uma pinça todo mundo tem, né? Pra tirar um ou outro pelinho. Então, esse é o material que a gente chama de design. Depois do design, a gente tem o material de tintura de sobrancelha. A tintura de sobrancelha, eu gosto mais do que a rena. É isso que eu ia falar, a diferença de uma pra outra. A diferença. A rena, ela pinta a pele. E por isso que ela tem uma durabilidade tão pequena. A pele, ela se renova a cada 7 dias, né? Cada 28 dias, mas em 7 dias você já tem bastante esfarelamento da epiderme, né? Dessa camada mais superficial. Então, dura muito pouco. A tintura, ela pinta o pelo. E como o pelo tem uma durabilidade maior, né? Eles trocam com menos frequência, então a gente consegue ter uma durabilidade de mais ou menos 30 dias. E eu não preciso ficar passando maquiagem Não nela? precisa ficar passando maquiagem, exatamente. E aí a gente tem várias cores. Eu até trouxe o castanho claro, o castanho escuro e a gente ainda tem o preto para quem gosta de uma sobrancelha mais marcada. Mas a gente consegue deixar a sobrancelha com mais volume, que eu acho muito mais bonito do que só pintar a pele, né? Então o pelinho fica com bastante volume. Normalmente, quando a cliente vem fazer o design, eu ofereço a tintura para a pessoa conhecer. E todo mundo fica, mas é a rena? Eu falo, não é a rena. A tintura é diferente, deixa muito mais natural e suave, porque não tem marcação de borda, né? Então fica quadradão. Exatamente. A rena, hoje em dia, a aplicação da rena, ela tá até mais moderna. Apesar de eu não fazer rena, eu vejo as outras pessoas, as alunas fazendo, e dá um efeito muito bonito. Mas a tintura é diferente. Por exemplo, uma pessoa que tem o pelo muito clarinho, né? A gente consegue fazer, eu até deixei uma foto aqui pra vocês, bastante volume. Aí, às vezes, a cliente tem medo de fazer micropigmentação. Mas o que eu posso fazer? Faz a tintura. Boa! É quase ali, um teste, aquela ali, né, que a gente tá vendo. Isso, essa mesma. Nossa, fica Você vê, lindo. olha a diferença. Não é micropigmentação, é simplesmente tintura de fios que dura mais ou menos 30 dias. No caso dela, que tem bastante pelinho, dura até 40, 45 dias tranquilo. E ela encorpa, ela fica bem mais bonita. Ela fica chique, poderosa, né? Eu gosto muito e é um procedimento que eu trabalho bastante lá na minha clínica, a tintura com o design, né?
Eu tenho uma perguntinha para você. Claro. Suelen de Salvador, Bahia. Boa tarde, doutora. Fiz uma micro há quase 2 anos e meio, mas ainda está muito marcada. Será que pegou uma camada mais profunda? Obrigada, beijos, Suelen. E aí, cara? Nossa, a Suelen fez a pergunta que todo mundo me faz. Quer fazer. E eu praticamente me sinto um cantor quando eu repito isso para todas as clientes que entram na clínica. É importante a gente reconhecer que micropigmentação tem uma durabilidade de no máximo 18 meses, 2 anos no máximo. Isso é o tempo que o organismo demora para cicatrizar, ou seja, para tirar todo aquele pigmento. Passou de 2 anos, a maquiagem definitiva, não tenha dúvida nenhuma. Qual que é a diferença? Profundidade de aplicação. A micropigmentação que eu faço é sem anestésico e sem dor. A tatuagem e a maquiagem definitiva, você já vê sangramento, você vê dor e às vezes as pessoas usam anestésico, a maioria usa anestésico. E aí acaba perdendo a sensibilidade, porque você sente dor significa que eu tô indo muito profundo. Então eu não uso anestésico para não ter esse tipo de erro. Então, na verdade, o que você tem, Suelen, é uma maquiagem definitiva e realmente só vai sair se você fizer um procedimento de remoção. Vou te falar que já tô te amando, porque foi exatamente o que aconteceu comigo, Suelen. Eu fiz há muitos anos e logo quando surgiu, e eu senti muita dor e eu não sou uma pessoa dolorida. E eu falei, gente, isso não é normal. E depois eu queria que ela saísse e ela não saía. E então quando você fez, disseram que ia sair. Sim. Exatamente, é isso que acontece. Porque eu sempre falo, a pessoa vem de micropigmentação. Mas como é algo muito sensorial, você tem que ter habilidade para fazer, não existe... Imagina a profundidade de pele. Como que a gente vai saber a profundidade? Então, a única forma de você saber é pela dor do cliente e pelo sangramento. E o anestésico tira a dor e ele também é vasoconstritor, ou seja, ele tira o sangramento, a capacidade dos capilares de fazerem o sangramento aparecer. Então, as pessoas se enganam, acham que estão micropigmentando e estão tatuando. Gente, faz todo sentido. E aqui, o que mais você trouxe pra gente ensinar? Então, aí eu trouxe um pouquinho do material de micropigmentação. Até você falou em inovação. Hoje em dia, existem até cosméticos específicos para fazer o trabalho de micropigmentação. Então, assim, isso é super bacana e super moderno. Porque as pessoas antigamente usavam muitas coisas de farmácia, né? Até mesmo nebacetim. Era um produto que, assim, as pessoas indicavam pós-micro e dava muita alergia. Hoje, eu trabalho há 17 anos, né? Eu não tenho nenhum quadro alérgico. Por quê? Porque todos os produtos são específicos. Então, é bem legal essa evolução do mercado, né? Que há 17 anos atrás eu não tinha e hoje eu tenho para ajudar o cliente, né? As tintas eu também trouxe para vocês verem mais ou menos como é. São tintas de micropigmentação e não de tatuagem. Lógico que muitos profissionais usam a de tatuagem porque ela é mais barata. Por que ela é mais barata? Porque o tipo do pó utilizado, ele é um pó maior. Então, o organismo não consegue tirar. Esse pozinho aqui, ele tem um tratamento que o organismo consegue tirar. Então, ele é um pouco mais caro. E aí, às vezes, os profissionais não querem investir, né? Então, eu trouxe até pra mostrar cores, né? Ó, preto pra olho, essa pra lábio e pra sobrancelha sempre marronzinho, né? Vários tons de marrom. Nunca a gente vai usar preto, por exemplo, mesmo que o pelo da cliente seja preto, né? Aqui eu trouxe as agulhinhas pra mostrar pra vocês que a gente tem várias configurações, igual tatuador, né? A gente tem agulhinhas de 1 ponta, agulhinhas de 4 pontas, e elas vêm todas assim, né? Esterilizadas. Então você abre na hora, na frente do cliente, e uma para cada procedimento, porque normalmente a gente faz em 2 etapas, né? A gente faz a micro, aí 40 dias depois a cliente se olha no espelho, vê se gostou, se quer mais escuro, se quer mais arqueado, se quer mais grossa. Aí a gente faz um retoquinho, a gente abre outra agulhinha para fazer o retoquinho dela. E o equipamento que eu trouxe é esse aqui, é um dos mais modernos que tem no mercado, é o mais moderno, é um dermógrafo alemão até. Ele tem a canetinha aqui e o motor tá aqui nessa canetinha. Então a gente liga, vou ligar pra vocês verem, ele faz um barulhinho quase nada, ó. Ah, é bem baixinho. Bem. E dependendo da tecnologia do equipamento, ele vai fazer mais barulho se for menos tecnológico e menos barulho se for mais tecnológico. Então, só pra vocês terem uma ideia de como funciona. A cliente vem, eu vou abrir uma aqui e descartar depois só pra mostrar pra vocês. A gente abre a agulhinha, encaixa ela aqui. E essa caneta aqui, ela tem um plástico envolvido nela e um bucal que vai impedir que contamine, né? Porque isso aqui não é esterilizado, isso aqui a gente protege. E essa agulha é descartada. Então, quando eu ligo o equipamento, a agulhinha sai pra fora. E aí a gente faz esse tipo de aplicação. A gente tem um anelzinho que a gente coloca o pigmento, molha isso aqui no anelzinho e faz a micropigmentação na sobrancelha. Gente, eu adorei. Você já está convidada para uma próxima, para a gente falar mais sobre isso, sobre os lasers, que eu acho que é uma dica que vai chover gente aqui perguntando, tá? E a gente vai conversar, viu? Com certeza. Para homens também. Para homens também. Eu até mandei foto de masculino, mas acho que não colocaram ainda, mas tem bastante homem fazendo micropigmentação. E aí tem que ter mais cuidado, né? Porque o homem fica ainda mais evidente. Maravilhoso. Você aproveita, segue essa mulher na internet, @Katrin Schmitz, tudo junto. Katz, tá aparecendo aí, ó, Schmitz,
tudo junto. O telefone é o 12 98205 3005. Adorei. Muito obrigada, viu? muito obrigada. Muito boa. Um beijo para você.